Irmão, te convido para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula da Convenção Batista Fluminense. Da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos, edição 82. Gálatas, a Carta da Liberdade. O autor da lição é o pastor Eliseu Gomes da Rocha. Nós estaremos estudando a lição 5 desta semana. Ela tem como título Abraão como modelo de fé. O texto base é Gálatas 3, de 1 a 9. Estaremos orando nesta hora, agradecendo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem nos acompanhado aqui neste canal. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela qual morreu na cruz do Calvário para nos dar a liberdade em Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos dar a graça, a bondade e a misericórdia e a compaixão para que continuemos, ó Deus, trilhar nos teus santos e belos caminhos. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer as dificuldades cotidianas, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus. Esclarece o estudo, nos dê entendimento, ó Pai, para que possamos aprender mais da sua santa e bendita palavra. E é em nome desse maravilhoso nome que nós te agradecemos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós na lição passada, nós estudamos a justificação pela fé, né? E nessa semana nós vamos falar sobre o modelo de fé, que é o modelo de fé do nosso patriarca Abraão. Os irmãos não reparam, estou um pouco melhorando de uma gripe. Mas agora, irmão, nós vamos ler o texto base, né? O texto proposto pelo pastor Eliseu, que é o autor da revista. Então, se encontra no capítulo 3, de 1 a 9. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Se quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também me foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, é o que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiramente o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão, né? Então, já temos lido aqui o texto base, né? Que vai dar, assim, base para o nosso estudo dessa semana. Irmãos, nós estamos falando sobre a doutrina muito importante para todos nós, que é a justificação. E aqui ele traz o conhecimento de um desses, né, que foram o vencedor, que foi Abraão, o pai da fé. Então, o objetivo desse estudo nós vamos aprender sobre justificação pela fé sem a necessidade de seguirmos rituais religiosos, né? Sem sacrifícios, né? Sem sacrifícios tolos, na verdade.
e a importância de Abraão como canal de bênção de Deus para todas as nações. Então, o patriarca, ele foi agraciado por Deus para se tornar bênção para todas as nações. E realmente isso aconteceu através da morte de Cristo na cruz, porque Jesus descendente de Abraão. Não sabemos exatamente como Abrão, né? Que no caso dele aqui era Abrão, foi chamado, mas sabemos que era um caldeu, pagão de Ur. Ur era essa cidade lá na Caldeia, né? Aqui fala que isso está relacionado cidade da Caldeia, de onde saiu o patriarca Abraão, a fim de peregrinar em direção à terra das promissões. Gênesis 11, 28 e 31, né? Ele saiu dessa terra. Hoje é praticamente o território, uma parte do território do Iraque, né? Lá dessa terra. Mas vamos ter mais uma noção o que era Caldeia, né? Caldeia foi uma nação semita que existiu entre o final do século X, o início do século IX até os meados do século VI a.C. Após o que seu povo foram absorvido e assimilado pelos babilônios. Então, a Caldeia, essa nação, depois foi absorvida pela Babilônia. Estava localizada na região sul da Mesopotâmia, principalmente à margem oriental do rio Eufrates. Muitas vezes, o termo Caldeia é usado para se referir a toda a planície da Mesopotâmia. Então, irmão, nós vemos que desse povo, né, saiu várias nações. A Babilônia, ali aquela região da Mesopotâmia, né? A Babilônia, quem eram os babilônios, né? Foi uma antiga área cultural e estatal da língua acadiana, localizada na região centro-sul da Mesopotâmia, atual Iraque, né? Só para a gente ter uma noção da onde a gente está se localizando hoje, né? Seria ali no território do Iraque, hoje. Então já descobrimos da onde surgiu Abraão. Ele era um pagão, né? E recebeu a visita de Deus Todo-Poderoso. Foi um chamado. Deus ordenou a Abraão que deixasse a sua casa e os parentes para cumprir um propósito e abençoar todas as nações, né? É aquele texto que diz: em ti serão benditas todas as nações. Apesar da sua esposa Sarai ser estéril, né? Ambos eram de idade avançada e Deus o abençoou com um filho chamado Isaac. E o filho da promessa, Isaac. Sarai era estéril, depois ele muda o nome de Sarai para Sara, né? Que sarou, né? A sua enfermidade, esterilidade. E o milagre de Deus aqui que nós vemos, né? Deus fazendo milagre na vida desse casal e que foram abençoados e abençoou outras nações através desse herdeiro. Na época de Paulo, a comunidade dos Gálatas era influenciada pelos falsos mestres que priorizavam a observância das leis sobre a fé em Jesus Cristo. Aqui nós vamos ver o conflito, né, desses que se converteram, judaizantes, desses religiosos, né, da época, e que queriam introduzir a lei dentro do Evangelho. Mas Paulo combate com o próprio Evangelho, como um texto que nós acabamos de ler aqui, que ele vai falar que Abraão, né, Deus prevendo isso, evangelizou, né, através de Abraão, né, através do crente Abraão foi evangelizada o mundo antigo. Paulo ensinava que a nossa fé deve analisar com a de Abraão, causando desconforto entre os judeus, pois ele afirmava que o gentio, através de Cristo,
também se tornava descendente de Abraão e herdeiro das promessas. Deixa eu ver o texto aqui direitinho, onde ele fala, né? E tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, irmãos, nós vemos que não tem falha na palavra, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E Paulo combateu os judaizantes, ou esses religiosos, que queriam introduzir observâncias dentro do Evangelho, né? Rituais. A justificação em Cristo depende, através de Cristo também se tornava descendente de Abraão e herdeiros da promessa. A justificação em Cristo não depende de ritos religiosos, mas de um salto de fé, confiando nas promessas e no sacrifício da cruz, assim como Abraão confiou na promessa de Deus. Assim como Abraão confiou que Deus tiraria ele daquele lugar e mandaria para uma terra que manda leite e mel, né? Observando que seria bendito em todas as terras, assim nós devemos confiar na cruz de Cristo, que seremos também agraciados pela bondade e misericórdia de Deus. Primeiro ponto dessa lição, irmão, é a justificação pela fé. É uma doutrina que nos dá a certeza que nós estamos no caminho certo, né? No caminho que devemos seguir. A partir do 3º capítulo da carta, esse capítulo que nós lemos, né? Paulo aborda a doutrina da justificação pela fé com os membros dessas igrejas cristãs. Quais seriam essas igrejas? As igrejas da Galácia, dessa região, né? Que era mais de uma igreja. Como já dissemos aqui, provavelmente seriam umas 4 igrejas, mais ou menos, dentro dessa região que seria. Inicialmente, ele constata as ideias dos falsos mestres, demonstrando a insensatez nos seus ensinamentos. Então, Paulo traz à tona, né? Igual ele diz assim: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo Cristo foi já representado como crucificado, né? Então, trazendo ali o cenário de Cristo patente aos olhos dele, né? Que ele estava fugindo do ensinamento. Qual era o ensinamento? Que Cristo é suficiente para salvar, né, a qualquer pessoa. Paulo destaca que seria ainda mais imprudente aos Gálatas aceitar esse evangelho distorcido, ressaltando as consequências prejudiciais que tal decisão acarretaria. Qual seria esse evangelho distorcido? O que os falsos mestres estavam ensinando, botando coisas, trazendo ensinamentos falsos, né? Obrigações, coisas que o evangelho não traz para a salvação, né? Não traz conhecimento para salvar, ressaltando os conselhos prejudiciais de que tal decisão acarretaria. Paulo havia pregado a salvação após deixar Gálatas para seguir com a obra missionária. Então Paulo, ele traz o conhecimento que Cristo é suficiente para nos libertar, para nos salvar do jugo da escravidão, né? Porque na verdade a lei é boa, mas ela em si, ela não tem como salvar. Então foi necessário o Cordeiro vivo, maculado, Cristo, ressuscitar dentre dos mortos. Aí sim nós somos agraciados com a salvação que nós não merecemos, né? Os falsos mestres aproveitaram a influenciar a comunidade com o evangelho que se desenvolvia com as práticas da lei. Então, o texto já vem falando, com as práticas da lei, com os costumes que eles já vinha há muitos anos, né, fazendo. Paulo dirige a eles como, ó insensatos Gálatas. Havia uma cultura da região que considerava os Gálatas como rudes e ignorantes. Mas Paulo os chama insensatos, não por essa cultura, mas por estar trocando a graça, né, a misericórdia, a bondade, pela lei, trocando Jesus por Moisés.
Nós sabemos que a lei foi introduzida com Moisés, os 10 mandamentos, né? As tábuas e mais outras observâncias para o povo praticar. Mas agora não, nós não devemos trocar a cruz de Cristo por Moisés, né? E o próprio Moisés, lá no sermão, no Moisés e Elias, na transfiguração, manda que nós passamos a ouvir a Cristo, né? E não a lei, né? Que estava ali, já dizendo assim, agora vocês vão ouvir, vocês já ouviram nós, a lei, os profetas, agora vocês vão ouvir o Filho de Deus. Em Hebreus, irmãos, deixa eu pegar aqui Hebreus 1, logo no início aqui, de Hebreus, deixa eu ver aqui rapidinho, né? Diz assim, havendo Deus, antigamente, falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias, pelo seu Filho, pelo Jesus Cristo, né? Então, Deus tem falado através de Jesus, cumprimento através do Evangelho. Paulo dirige aí, já falei isso aqui, né? O indivíduo começarem a salvação pela cruz é completa, perfeita e eficaz, não sendo necessário nenhum sacrifício. Então, o sacrifício crucificial de Cristo, né, lá na cruz, foi suficiente para redimir o homem do pecado, né? O arrependimento do pecado faz com que o homem se aproxime a Deus através da sua fé em Cristo. É imprudente afastar-se do evangelho da graça divina e do compromisso com a cruz, optando por um caminho onde a salvação é condicionada aos esforços humanos. Então, quando você deixa a cruz, os ensinamentos do evangelho, pleno da graça, você pode ter dificuldade, né? O caminho onde a salvação é condicionada aos esforços humanos e, por fim, resulta em desapontamento e condenação. Porque eles não são suficientes para salvar o homem. Ele só direciona aonde estava a salvação. E aonde estava a salvação é exatamente em Cristo. Chamar os gatos de insensato é uma expressão justificada diante da escolha equivocada. Então, diante daquela escolha que eles estavam se colocando contra o Evangelho e da graça, né, da justificação pela fé em Cristo, trazendo os velhos rudimentos, né, os velhos ensinamentos da lei, eles praticamente estavam excluindo Jesus e apontando para a lei, como se a lei tivesse condição de salvar, mas não tem condição de salvar. Ele afirma em Gálatas 3:1, não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Então, ele não está afirmando que Jesus Cristo literalmente foi crucificado diante dele, pois a crucificação aconteceu muito antes. Ele se refere à pregação que ensinou o verdadeiro evangelho. Então, Paulo não está dizendo que eles presenciaram a morte de Cristo lá na cruz, mas que eles ouviram falar do ensinamento da salvação através de Cristo, através da cruz, né? A cruz como símbolo de vida, né? Lembrando que a cruz, a crucificação era um sinal de morte, era uma condenação para aqueles que morriam na cruz. Mas para os crentes em Cristo Jesus, a crucificação de Cristo trouxe esperança, porque Cristo ressuscitou e está vivo com o nosso Pai. Então a cruz hoje é o símbolo de vida, né? De vida eterna. Nesse momento eles estavam perdendo a sua convicção. Quem vos seduziu? Pergunta Paulo assustado, mesmo sabendo a resposta. A palavra seduzir significa no grego enfeitiçar alguém. Então eles estavam sendo enfeitiçados pelos ensinamentos distorcidos do evangelho que afastavam o homem da graça
e prendia aos rituais e os ensinamentos fracos, né? Porque eram ensinamentos que não trazia êxito na salvação deles. Era essa a visão de Paulo em relação aos mestres que estavam na Galácia. Mestres falsos, né? Trazendo ensinamentos falsos, contendas no meio do povo, divisão. A heresia funciona como grande ilusionista. Elas entram em ensinamento que muda a verdade em mentira, né? Eles mudam a verdade para a mentira e a mentira em verdade em nossos dias. Não são poucos os desafios que enfrentamos. A tecnologia, as mídias digitais em todo tempo contribuem para o enfraquecimento da verdadeira doutrina com influenciadores que ditam as regras da fé. Então, irmão, nós hoje temos que ter muito cuidado com toda a modernidade, por causa dos falsos ensinamentos sutilmente introduzidos no meio do povo de Deus. Por isso que é necessário nós examinarmos a Escritura todos os dias buscarmos a face do nosso Criador, todos os dias orarmos constante em oração, todos os dias nos apegarmos mais à palavra, aos ensinos cristãos, bíblico, o ensino da Bíblia, porque eles que nos conduzem à vida eterna, né? O próprio Cristo nos dá esse auxílio. Então, a justificação pela fé é o nosso primeiro tópico. O segundo tópico aqui, irmão, é a aliança de Deus com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão e se ele fosse obediente, né? Ele teria, né? Seria uma bênção não só para o povo dele, mas para todo um mundo, todas as nações. A narrativa em Abraão em Gênesis é mencionada por Paulo como exemplo de como Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo abençoar todas as nações por meio da sua descendência. Gálatas 3:8. Então vamos ler aqui. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, com certeza, Deus tinha um plano, teve o plano, executou o plano, porque nós, gentios, né? Gentios é todo aquele que não é judeu, né? E os gentios, os povos gentios, foram abençoados porque, primeiramente, foi pregado o Evangelho a Abraão e nos deu a certeza que estamos no caminho da verdade. Essa aliança é baseada na fé de Abraão, destaca a universalidade da mensagem do Evangelho. Então nós não somos salvos pela lei, porque o próprio Abraão, o pai da fé, já praticava esse evangelho de obediência e de fé para com Deus, né? E que não se está restrito a uma nação específica, mas é destinado a todas as pessoas, independentemente da sua origem. A promessa do Evangelho é que todos que se acheguem a Jesus Cristo com fé serão semelhantes a Abraão. Ou seja, receberão a mais elevada bênção espiritual, a participação da própria natureza de Cristo em sua herança. Romanos 8, 17 e 29. Nós vamos ler esses dois versículos, né? Mas então, irmãos, nós vemos que todos são agraciados, todos têm o direito. Um outro fato é que os judeus, né, os israelitas, eles pensavam que era só eles que eram salvos em Cristo, né? Salvos, né, por Deus. Mas Cristo veio para nos libertar, toda a humanidade. Vamos ler aqui Romanos, né? O Evangelho de Romanos, a carta de... Evangelho não, irmão. Carta de Romanos, aos Romanos, 8,
17. Diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, e herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Então, se nós somos herdeiros de Deus, somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que com ele também sejamos glorificados, né? O 29, irmão, também nesse mesmo capítulo, que diz assim: porque o que dantes conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmãos, Deus, ele tem umas promessas para cada um de nós, porque ele já nos tinha conhecido. Nosso ser, ele já estava preparando para que nós herdássemos o reino dos céus. Basta tão somente permanecermos na graça de Cristo. Paulo conhecia que através de Abraão todas as nações seriam abençoadas, diferente da visão dos judeus, em que a prosperidade seria bênçãos materiais. Paulo entende que as bênçãos seriam de forma espiritual, né? João 3,15. João 3,15. O Evangelho de João 3,15. Aqui. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós devemos crer em quem? No nome do Filho de Deus. Para que creia no nome do Filho de Deus. Nome de Jesus, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Hebreus 2, 3. Lá para Hebreus 2, 3. Que fala sobre a salvação. Em João 3,15, ele fala sobre a vida eterna. E em Hebreus 2,3, ele fala a salvação. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Então o Evangelho foi divulgado por Jesus e os discípulos continuaram falando dessa salvação através de Jesus Cristo. A principal doutrina ensinada por Paulo, que causava desconforto entre os judeus, é a concepção de que os gentios, através de Cristo, tornavam-se verdadeiros descendentes de Abraão, né? Porque o próprio Cristo disse, até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão, né? Os judeus possuíam um forte orgulho em sua linhagem, venerando Abraão como patriarca e amigo de Deus. Até mesmo rabinos interpretam antigos da lei afirmavam que a lei foi entregue a Abraão 430 anos antes de Moisés, sugerindo que ele a observava. Jesus rebateu essa perspectiva, destacando que Deus poderia gerar descendentes de Abraão até mesmo a partir das pedras. Olha só o que eu falei, né? Ele indicou que, na realidade, estava agindo como filhos do diabo, que é mentiroso, homicida, e propagaram mentiras e conspirarem para matá-lo. Então, os fariseus, os doutores, os religiosos daquela época, os falsos mestres, eles tinham isso, o desejo de matar Cristo, né? E Cristo conhecia. Desse modo, desde o ministério terreno de Cristo, uma intensa controvérsia surgiu em torno desse tema, né? O orgulho dos judeus em considerar descendentes diretos de Abraão era tão profundo que, quando Jesus Cristo chamou ao arrependimento, a fé, eles questionaram a necessidade de arrependimento. Então eles achavam que não precisava de Jesus para salvar, né? Argumentaram que já eram filhos de Abraão, circuncidados, observadores da lei, né? Reivindicando serem filhos de Deus e, portanto, dispenseiros do arrependimento.
Podemos observar o perigo de permitir que em nosso coração nasça o orgulho, a vaidade, o preconceito em relação aos outros cristãos que estão no caminho. Então, irmão, devemos ser sempre humildes, né? E observar que Deus é o Deus que pode salvar a cada pessoa. Basta nós observarmos os seus ensinamentos e praticarmos aquilo que ele nos ensinou, né? A fé em Cristo Jesus. Então, falando da aliança de Deus com Abraão. Deus tem uma aliança e nós também temos, porque essa promessa chegou até nós, né? Através de Abraão, né? Também através de Jesus Cristo, descendente de Abraão também. Então, terceiro ponto, herdeiros da promessa. Também somos herdeiros dessa promessa. Paulo argumenta que os crentes em Cristo são considerados filhos de Abraão e herdeiros da promessa feita a ele. Essa é a questão que eles achavam que ninguém fora de Cristo, fora da lei, né, dos ensinamentos lá deles, da nação deles, não era salvo, né? Mas Paulo ele questiona e fala que também somos herdeiros da promessa feita a ele. A fé é o vínculo que conecta os crentes à promessa de Deus. É a obra redentora de Cristo, abre o caminho para as bênçãos prometidas e se estende a todos os que creem. Então Cristo abriu-nos a porta, porque ele mesmo diz que eu sou a porta, o caminho e a vida. Então, Cristo ele se revela de uma forma maravilhosa, né? E Paulo, o apóstolo Paulo, traz esse ensinamento, que o nosso vínculo com Deus, né? É a fé, é o vínculo que conecta os crentes com a promessa de Deus. E a obra redentora de Cristo abre os caminhos das bênçãos prometidas e se estende a todos os que creem. Essa compreensão da herança espiritual destaca a continuidade da fé ao longo das gerações e a salvação em Cristo. Então, é crescente, né? Como a nossa fé, ela se expande porque cremos num Deus todo-poderoso, um Deus que é vivo, um Deus que nós clamamos e ele responde, né? E Jesus Cristo nos deu esse direito de ter acesso ao trono da graça através do seu nome. Ele não via apenas uma conexão de descendência, mas sim uma conexão espiritual. Essa descendência não era estranha para Abraão, Gálatas 3:8. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão benditos todas, serão abençoadas todas as nações. Nós vemos que Deus, ele sabe e trabalhar no meio para que o evangelho alcance o máximo de pessoas possível, né? E ele começou muitos antes do Novo Testamento, né? Trazendo o evangelho através da fé desse homem patriarca Abraão, o pai da fé, que é considerado, e ele foi justificado não pela observância, mas pela fé em Deus. Quando Deus se revelou a Abraão, ele disse: deixa a tua terra, o convívio com teus parentes, a casa do teu pai, farei de ti uma nação grandiosa e todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti. Gênesis 12, 3:1. Deus estava antecipando a mensagem do evangelho para Abraão. A maneira pela qual Abraão seria instrumento de bênção para todas as nações era por meio de um descendente específico. Cristo, o Cristo de Deus, né? Jesus Cristo é a promessa, é o Filho da promessa, é o Cordeiro, né? Que tira o pecado do mundo. Eventualmente sacrificaria a sua vida na cruz para reunir o povo dentre todas as nações. Então, essa obra redentora magnífica, magnânime de Cristo, de dar a sua vida em resgate de muitos, trouxe a nós a esperança e a alegria de servir ao Deus único e verdadeiro, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos herdeiros da promessa, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz.
Não necessitamos de nenhuma lei, mas sim de arrependimento. Então, o que Deus nos pede, né, é arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Desde o início do Evangelho, sempre começando assim, né? João começou assim, o próprio Cristo começou assim, arrependei-vos e convertei-vos, e os apóstolos, né, Pedro, começou no seu discurso também, arrependei-vos e convertei-vos. A fé é a mudança de vida. A herança foi disponibilizada para todas as nações através da linhagem de Abraão, a fim de reprimir a visão de ser amaldiçoado por não praticar a lei judaica. Paulo vai afirmar o contrário: seremos abençoados quando deixamos as leis e nos aproximamos com fé, assim como Abraão foi fiel e abençoado, né? Então, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas cremos. E sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, né? Concluindo, irmãos, essa lição maravilhosa, a lição que nos traz como Abraão como modelo de fé. Se nós olharmos para o ato que Abraão fez, né, lá no monte da provisão, né, e ele falou: Deus proverá. Essa foi uma fé suficiente, né, que ele não negou nem o seu filho. E foi praticamente um ato parecido com o de Deus, né, que também Deus não negou o seu filho para a humanidade, seu único filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluí essa lição com Gálatas 3:9, de modo que os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Então nós somos abençoados, né, juntamente com Abraão. Abraão, apesar de suas falhas, recebeu perdão e bênçãos de Deus. Quem crê não busca justificação pelas obras da lei, mas sim pelo arrependimento e mudança, reconhecendo o amor, a misericórdia de Deus através da fé. Então, quando nós fazemos esse ato de crer, né, é porque Deus nos dá a misericórdia, a esperança de um dia estar com Ele. Somos pecadores e podemos cair, mas Deus não nos abandona. Essa é a certeza, irmão, né? Muitos podem até nos abandonar, ainda que uma mãe viesse e abandonasse seu filho, Deus não abandona, né? Reconhecendo nossas limitações, oferecendo sua graça para todos que desejam um novo nascimento. Então nascemos de novo para a justificação da fé. A sua graça está disponível para todas as pessoas, independentemente de tribo, raça e nações. Essa é o prazer, né? Que todos são agraciados, não há acepção de pessoas. Basta cada um de nós buscar uma face do nosso Salvador. Nossa fé se espalha nossa fé se espelha, né? Se reflete. Nossa fé se espelha na de Abraão, confiando em Cristo. Descendente de Abraão, hoje somos reconhecidos como o povo de Deus, resgatado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então nós hoje somos reconhecidos como povo de Deus porque somos resgatados pelo sangue, o sangue que se verteu, né, o sacrifício vivo de Cristo na cruz, o Cordeiro, né, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, encerrando essa lição, né, concluindo, na verdade, essa lição 5, que fala sobre Abraão como modelo de fé. Então, nós vamos fazer aqui agora algumas perguntinhas, mas para nós podermos refletir sobre como está a nossa situação perante ao nosso Criador. Você valoriza o chamado de pessoas que foram importantes na sua conversão? Você reconhece a importância da crucificação de Cristo para a remissão dos seus pecados? Pense em um pecado que você comete regularmente. O que tem feito para mudar, né? Então, irmão, devemos sempre estar refletindo, analisando e tendo nossas mudança de vida, né? Mudar, realmente querer
mudar e ser melhor na presença do nosso Criador. Vamos orar. Quero agradecer a você que ficou conosco até agora, né, ouvindo, e que esse estudo, né, da Carta da Liberdade, a liberdade que nós estávamos presos ao pecado, mas Cristo nos libertou das amarras para ter uma vida, um novo nascimento na sua presença através da fé em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, mais uma vez quero te agradecer por esse momento, ó Deus, de estudo da palavra, pelo ensinamento que o Senhor nos traz, que é o ensinamento da doutrina da justificação da fé, que o Senhor possa nos acrescentar fé, que o Senhor possa nos fortalecer na fé, que o Senhor possa trazer, Senhor, esclarecimento, trazer ensinamento, trazer, Senhor, propósito para as nossas vidas, que nós possamos crescer no conhecimento da graça de Cristo. Abençoa nossos irmãos, amigos, todos aqueles que acessam esse canal no YouTube, que eles possam ser agraciados, que a vida deles possa ser uma bênção, que Deus possa abençoar o seu celeiro, a sua casa, que chuvas de bênção seja derramada na vida de cada um. Que o Senhor nos dê a graça, a misericórdia, a compaixão e nos auxilie para que possamos um dia estar nesse lindo lugar chamado Reino dos Céus. Obrigado, Pai. Obrigado ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado a Ti, ó Deus, que nos tem dado a vitória no nome santo, Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoe os inscritos do nosso canal, abençoe os irmãos, que a graça, a bondade de Deus recaia sobre cada um deles, que nós possamos buscar sempre na presença do nosso Deus, a face continuamente. Eu te agradeço em nome santo, Teu Filho amado Jesus Cristo. Meu amigo, meu irmão, chegamos a mais um final de um vídeo. Quero te convidar para a próxima lição, né? Que vai dando continuidade à maldição da lei e à bênção da fé, né? De um lado, maldição, mas de outro, bênção. E que nós continuamos na fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo à Sala de Oração da Junta de Missões Nacionais. Um espaço online interativo que busca conectar pessoas que desejam compartilhar seus pedidos de oração com outros intercessores. Aqui você pode orar ou fazer um pedido de oração. Se quiser fazer um pedido de oração, selecione a opção correspondente e escreva seu pedido. Se quiser orar, escolha e clique no pedido de oração pelo qual deseja interceder. A publicação de pedidos de oração é totalmente gratuita. Você também pode acompanhar nossas transmissões ao vivo sem precisar sair do site. Em nosso mural de agradecimentos, você pode também compartilhar sua gratidão conosco. Acesse missõesnacionais.org.br/sala de oração.